Graças a Deus, bom dia, meus irmãos, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, mais um domingo, mais uma manhã, onde nós estamos aqui reunidos como igreja para cultuarmos ao nosso Deus. Vamos orar para nós darmos início aqui à nossa EBD desta manhã. É uma grande bênção. Senhor Deus amado, Pai eterno, nós nos reunimos nesta manhã em Tua santa presença e nos achegamos a Ti, não confiados em nossas próprias boas obras, em nossa própria justiça, em nosso próprio mérito, mas confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Te damos graças por mais um dia de vida, por mais um domingo, onde o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos como igreja para juntos louvar, bendizer, exaltar, engrandecer o teu santo nome, ó Deus. E neste momento nós estamos aqui reunidos para ler, meditar, estudar na tua palavra e clamamos o ensino do Senhor sobre nossas vidas. Nós reconhecemos, Deus, que necessitamos da sabedoria que vem de Ti, do conhecimento que vem de Ti, da iluminação que vem de Ti. Por isso, nesta manhã, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa realizar a boa obra em nossas vidas, que Ele possa, sim, desvendar os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei, que Ele ilumine o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, que Ele abra os corações para receberem a Tua palavra com fé genuína, Deus, que nesta manhã a Tua palavra seja poderosa em nossas vidas para nos transformar, para nos converter a Ti, ó Pai. Que a Tua palavra nos vivifique, nos santifique, para a glória do Teu santo nome, Deus. É o que nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos aqui dar continuidade nas nossas exposições acerca dos 5 pontos do calvinismo. Até o momento, nós vimos 4 pontos, 4 doutrinas. Nós já vimos a depravação total, nós vimos a eleição incondicional, nós vimos a graça irresistível, nós vimos a expiação limitada e hoje, por fim, concluindo os 5 pontos, nós veremos a perseverança dos santos ou preservação eterna. Ambos os nomes dizem respeito ao mesmo tipo de doutrina, ao mesmo ensinamento. E nós vamos hoje fechar, digamos que com chave de ouro, porque esse ponto, assim como os outros 4, ele é importantíssimo para nós compreendermos acerca da salvação, para nós compreendermos como que Deus salva homens pecadores e como que isso de fato se concretiza. Beleza, né? Então, a partir daquilo que nós já vimos, que nós já aprendemos, nós podemos chegar à conclusão de que Deus é quem elege incondicionalmente. O que isso significa? Que a eleição de Deus para a salvação, ela não é baseada em nenhum critério que diga respeito a nós mesmos. Não é nada que nós façamos, que nós sejamos, que leva a Deus a nos escolher. A eleição, conforme nós vimos lá em Efésios 1:4, ela é antes da fundação do mundo. É antes que eu e você existíssemos. Deus nos escolheu para si, para o louvor da sua glória. Mediante a morte, expiação eficaz de Jesus Cristo. Nós aprendemos aqui que a obra que o Senhor Jesus realizou,
é uma obra completa. Quando ele disse está consumado, ali ele completou cabalmente a sua missão. Ele consumou o propósito do Pai, que era o quê? Morrer, realizar expiação, propiciação por seu povo eleito. E essa expiação limitada, ou seja, ela é por um grupo específico, ela é eficaz, ou seja, ela de fato realiza aquilo que ela se propõe. E este povo eleito, a este povo eleito é concedida a graça irresistível. A graça é a ação de Deus no tempo humano, concedendo ao homem pecador, morto em seus delitos e pecados, o poder, a capacitação para desejar ser salvo e para realmente ser salvo. Essa graça, ela é irresistível. O poder de Deus manifestado é um poder que é irresistível, ele não pode ser resistido. A partir disso, nós concluímos então que este povo de Deus, ele perseverará até o fim e não se perderá. Novamente, se nós compreendemos que a salvação é uma obra de Deus, e se tudo aquilo que Deus faz é bom, é perfeito, se os planos, os propósitos de Deus não podem ser frustrados, aqueles a quem Deus salva, eles realmente serão salvos. Importa o que acontecer durante a caminhada, né, dos eleitos, dos salvos em vida, eles por fim serão salvos, eles perseverarão até o final. E aí vamos abrir, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler aqui a partir do verso 37. Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, diz assim: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Vejam que interessante, né? Verso 37, o Senhor Jesus disse: tudo que o Pai me dá virá a mim. Ele afirma, ele não diz a possibilidade de tudo, de todos aqueles que o Pai me dá, venham a mim. Não é uma possibilidade, é uma certeza. E ele diz: os que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, aqueles que verdadeiramente vão a Jesus Cristo com fé genuína, com fé verdadeira, eles são recebidos pelo Senhor. E aí, por verso 39, ele fecha, né? E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aqui está a certeza da preservação eterna. Aqueles que vão com fé genuína ao Senhor Jesus Cristo, eles são guardados pelo próprio Pai, pelo decreto do Pai, que é quem deu ao Senhor Jesus um povo por herança. E esse povo, eleito por Deus, dado ao Senhor Jesus Cristo, é um povo que não vai se perder. Ele não vai ser nem recusado pelo Senhor Jesus e nem o próprio povo se perderá por si mesmo, porque eles são guardados pelo Pai. E por fim o Senhor Jesus diz: mas que o ressuscite no último dia. Essa é a certeza de que naquele último dia, quando o Senhor Jesus se manifestar, aqueles que lhe pertencem serão ressuscitados novamente
para a glória eterna. Vamos abrir também agora João 10. Vamos ler mais um texto. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, graças a Deus. Passem algumas páginas aí, João capítulo 10, a partir do 22, para a gente entender o que está acontecendo ali. Diz assim: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Vamos entender, né? Jesus está passando ali pelo templo, e aí chega um grupo de judeus, o rodeia, interpela ele, fala: olha, se você é o Cristo, diga isso abertamente. Diga isso para nós, confesse isso para nós. E aí o Senhor Jesus responde: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Percebam que o Senhor Jesus, ele diz aqui que as obras que ele realizavam era que davam testemunho de que ele era o Cristo, de que ele era o Messias tão aguardado pelo povo de Israel. E eles deveriam conseguir perceber, a partir dessas obras, e identificá-lo como o Messias. 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Aqui no verso 26 é muito interessante, né, que o Senhor Jesus diz que existe um grupo específico que crerá nele, que reconhecerá o testemunho a respeito dele mesmo. E esse grupo ele denomina de minhas ovelhas. Verso 27. As minhas ovelhas, percebam que não é qualquer um. É um grupo específico. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Por quê? Verso 29. Meu Pai, quem mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Esse verso 28 e 29, ele é crucial para nós compreendermos essa ideia de que os santos em Jesus Cristo, eles perseverarão até o fim, porque eles são preservados por um poder que é extra eles, um poder que é do Pai, pelo decreto da eleição do Pai, eles são preservados eternamente. O verso 28, ele é claríssimo. Jesus diz: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aqui ele está usando, né, a analogia do pastor com as ovelhas. E era interessante que o Senhor Jesus ele falava de acordo com a capacidade do povo de entender, né, as figuras de linguagem, as parábolas que ele utilizava, eram todas voltadas de acordo com a realidade daquele povo. Por isso que ele usa essa ideia, né, do pastor e das ovelhas. Então aqui mais um trecho onde nós temos a afirmação de que as ovelhas de Jesus, aqueles que lhe pertencem, recebem dele a salvação, recebem dele a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém pode tirar da mão de Jesus Cristo as ovelhas, as almas que o Pai deu a ele para salvação. Capítulo 17, ainda no Evangelho de João, vamos abrir, vamos ler dos versos 6 a 12. João 17, a partir do verso 6.
Capítulo 17 é a oração sacerdotal, né? E nessa oração, o Senhor Jesus ele traz muitas verdades acerca de quem ele é, acerca do Pai, acerca da sua missão, da sua obra, daquilo que ele veio fazer. A partir do verso 6, ele diz, e aqui é uma oração dele ao Pai: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Percebam que aqui no verso 9, mais uma vez, nós temos uma distinção de um grupo específico que era alvo dessa intercessão de Jesus Cristo. Jesus roga ao Pai não por todo mundo, não por cada indivíduo indiscriminadamente. Ele intercede aqui por seu povo eleito, chamado por ele de minhas ovelhas. Verso 10: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. O filho da perdição aqui é uma referência ao Judas Iscariotes, que era um daqueles que fazia parte ali dos apóstolos de Jesus, do grupo ali de discípulos de Jesus, mas ele não era verdadeiramente eleito para a salvação. Então, o fato de ele ter se perdido confirmou que ele não era eleito pelo Senhor. Então, esse trecho dessa oração, mais uma vez, nós temos essa confirmação, né, de que o Senhor Jesus possui um grupo específico que ele chama para si, que ele salva. Esse grupo, ele recebe do Pai, é o Pai, por meio do Espírito Santo, é quem envia esse povo a Jesus Cristo. Esse povo crê com o coração verdadeiramente e entra, digamos assim, num estado de segurança, de preservação eterna. Mas a doutrina, ela se chama tanto preservação eterna quanto perseverança dos santos. E aí nós vamos entender mais para frente a ideia da perseverança. Porque se é necessário que haja uma perseverança, antes é necessário que haja um esforço, que haja uma ação. Nós vamos entender isso. Antes vamos abrir lá Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 29. Romanos 8, 29. Diz assim, aqui é o apóstolo Paulo falando: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Olha aí a chamada eficaz, ou graça irresistível. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É muito interessante que o apóstolo Paulo, em um verso, ele resumiu para nós todas as etapas do processo de salvação.
né? Ele diz que o Pai conhece de antemão aqueles que hão de ser salvos. E por que que ele conhece? Porque foi ele mesmo quem escolheu, ele mesmo quem elegeu aqueles que haveriam de ser salvos. Esses que são conhecidos, que são eleitos, em vida, eles são predestinados para serem conformes o Filho. Percebam que a predestinação para a salvação, ela possui um padrão. O padrão é Jesus Cristo. Aqueles que são de fato eleitos, chamados eficazmente, eles são chamados para serem conformes à imagem de seu Filho, à imagem de Jesus Cristo. E aí no 30 ele arremata: aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Percebam que o apóstolo Paulo, ele estabelece para nós aqui uma sequência, digamos assim, um passo a passo que verdadeiramente se cumpre do início ao fim. Aqueles que são realmente chamados, que são predestinados, são chamados. Os que são chamados serão justificados. Os que foram justificados, eles serão glorificados. É um processo que do início ao fim ele vai se cumprir em todas as suas etapas. Importante. Aí foi o que eu disse um pouco atrás. Quando falamos na doutrina da perseverança dos santos, precisamos compreender duas perspectivas, a espiritual e a humana. Por que que eu ressaltei isso aqui? Porque é muito comum olhar uma perspectiva e desprezar a outra. Mas se nós queremos entender de fato a doutrina, nós precisamos saber que há duas perspectivas a serem analisadas: a perspectiva espiritual e a perspectiva humana. E aí o que que significa isso? Os eleitos incondicionalmente, chamados eficazmente e justificados, eles têm de perseverar, e eles de fato perseverarão na fé, percebam, e na obediência que procede da fé. Aqueles que recebem o dom da fé, nós vimos que a fé é um dom que Deus concede incondicionalmente. Essa fé, ela precisa apresentar frutos, que de uma maneira geral nós podemos resumir como a obediência. Mas, Bernal, obediência a quê? Obediência a tudo aquilo que procede da fé. Nós vimos que a fé é o quê? Fé pressupõe conhecimento. Conhecimento do quê? Dos ensinamentos do Senhor, dos mandamentos do Senhor. A eleição, ela é incondicional, isso é inquestionável, mas a glorificação, não. A glorificação, nós podemos dizer que ele é o último passo, né, para fechar com chave de ouro a consumação da salvação, que é o quê? Quando o Senhor Jesus vier em glória, quando ele se manifestar, aqueles que lhe pertencem terão os seus corpos transformados em corpos gloriosos. O que é corruptível dará lugar ao incorruptível. O que é mortal dará lugar ao imortal. Isso é a glorificação. Mas, para que a glorificação aconteça, e ela só vai acontecer na vida daqueles que realmente pertencem ao Senhor, porque em vida eles vão demonstrar isso. De que maneira? Por meio da obediência que procede da fé. Para que alguém de fato seja salvo, é necessário que ele esteja em Cristo. E estar em Cristo significa o quê? Viver em novidade de vida, viver em santificação. E aí vamos ver o que as Escrituras nos ensinam a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler os versos 1 e 2. Verso 1
diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Percebam aqui, né, que Paulo ele enfatiza a ideia do permanecer. Pelo qual também sois salvos. Se, percebam que há uma condição, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. É muito interessante, né? E assim, quando a gente pega esses versos e analisa os pormenores deles, a gente consegue realmente compreender a grandeza da ideia, a grandeza da doutrina, né? Paulo diz: olha, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei e que recebestes, e que ainda permaneceis, perseverais. Por ele quem? Pelo evangelho. Sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Percebam que há um conjunto de doutrinas, há um conjunto de ensinamentos que devem ser preservados e que devemos perseverar neles, devemos permanecer neles. Quem assim não age, mostra que creu, né, entre aspas, em vão. E esse outro verso aqui, né, muito conhecido, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E essa ideia da novidade de vida, ela é fundamental na vida daquele que realmente se diz cristão, daquele que se diz discípulo de Jesus Cristo. Percebam que é uma condição. Não dá para dizer que você é cristão, que você é discípulo de Jesus, se você não permanece, se você não persevera em Jesus Cristo, nos ensinamentos do Senhor Jesus. Quando agimos assim, nós verdadeiramente demonstramos que somos novas criaturas e que as coisas da vida passada, elas passaram. Nós andamos em novidade de vida. E aí eu coloquei, né, de acordo com o que nós lemos agora, o evangelho, ele é o instrumento usado pelo Espírito de Deus para gerar a fé. Percebam que só pode ter fé mediante contato com o evangelho, ou ouvindo, ou lendo. A fé, ela vem por ouvir a pregação da palavra de Deus, Romanos 10:17. E o evangelho, ele é também o instrumento usado na preservação da fé. E isso é estar em Cristo. O evangelho, que é o poder de Deus, é que nos capacita, é que nos mune a perseverar dia após dia pela graça de Deus. E aí eu coloquei embaixo, por isso a doutrina se chama perseverança dos santos. É algo que diz respeito a nós também. Existe a perspectiva espiritual da obra de Deus, daquilo que Deus faz, mas em vida, como que o ser humano deve se comportar? Ele deve perseverar. Porque os que são santos em Cristo Jesus devem e irão perseverar até o fim. Há um combate a ser realizado, né? O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso nas suas cartas, sobre o bom combate, sobre o completar a carreira, sobre o guardar a fé. E essa é, de fato, uma realidade que diz respeito aos discípulos de Jesus, aos cristãos neste mundo. O combate do novo homem, que é o regenerado, contra a sua velha natureza, contra o mundo que já se encontra no maligno,
que é um sistema anticristão e contra o próprio diabo, que é o nosso adversário. Vamos abrir agora Colossenses, capítulo 1, versos 21 a 23. Colossenses, capítulo 1, a partir do 21, Paulo diz: A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Esse trecho, ele é também sensacional, né? Porque Paulo pega a realidade anterior do ser humano, antes da regeneração, diz que é de inimizade contra Deus por causa das más obras, mas que Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio da obra do Senhor, nos reconciliou consigo mesmo. E isso para quê? Para que nós sejamos santos, para que haja uma novidade de vida, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas ele diz: se, no verso 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Percebam, né, que Paulo, ele diz aqui no verso 23 que o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que permanecer fundado, firme na fé. Ele não pode se mover da esperança do evangelho. Essa é uma realidade. E aí nós precisamos entender, é uma realidade que ela deve ocorrer até o fim da vida. Mas aí nós vamos ver, vamos abrir ainda 2 Timóteo, capítulo 2, porque nós vamos entender que a perseverança dos santos, essa doutrina que requer que nós perseveremos, nós vamos perceber que isso não significa que haja momentos de fraqueza, de pecado, onde, inclusive, pode haver um desvio da fé. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Segundo aos Timóteos, capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo disse: Fiel esta palavra, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Percebam que é necessário que nós permaneçamos em Jesus Cristo. Né? E o permanecer aqui implica em não negar. Marcos 13, 13. Aí, palavras do Senhor Jesus, também importantes para nós. Marcos capítulo 13, verso 13. Né? Aqui o Senhor Jesus falando, discursando a respeito do sermão escatológico, digamos assim. E aí o contexto aqui é que ele está falando que os discípulos dele em vida vão enfrentar dificuldades. Eles vão sofrer mesmo, não tem como. E aí ele ensina: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Percebam novamente a necessidade de uma perseverança.
Aí eu coloquei, né? Percebam que o evangelho, ele é o instrumento. Isso está repetido, já falei. Marcos 13:13, aqui, ó. Perseverar é uma responsabilidade nossa e é também uma consequência daquele que possui em si o Espírito de Deus. Percebam que aquele que pertence a Cristo, aquele que diz estar em Cristo, há sobre ele a responsabilidade de perseverar, a responsabilidade de vigiar, a responsabilidade de desenvolver a sua própria salvação. E isso acontece não somente pelo peso da responsabilidade, acontece porque é uma consequência de uma realidade interna, uma realidade de novidade de vida. Por isso eu disse, né, que nós devemos olhar as duas perspectivas. A perspectiva espiritual, onde tudo já se encontra confirmado, consumado, mas em vida nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso, a Escritura nos ensina que nós devemos vigiar, que nós devemos orar, que nós devemos perseverar até o fim, que nós devemos guardar a nossa coroa para que ninguém a roube. Filipenses 2, vamos lá, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12. E aí é muito interessante, né, que aqui nesse trecho nós vamos conseguir entender um pouco a respeito da responsabilidade humana e da obra de Deus dentro da responsabilidade humana. Filipenses 2, a partir do verso 12. Paulo ensinou, ordenou. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Percebam que Paulo orienta, ensina aos irmãos de Filipos e diz a eles: olha, vocês têm a responsabilidade de desenvolver a salvação que vocês dizem possuir. E de que maneira? Com temor e com tremor. Beleza, né? Já é algo, o martelo já está batido. Cabe a mim, cabe a você desenvolver a própria salvação. Responsabilidade nossa. E o verso 3 ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer o quê? Querer desenvolver a salvação, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o interessante, para a gente poder entender, é que a gente pegue do final para o início, né? Existe a boa vontade de Deus. Porque existe essa boa vontade de Deus, o próprio Deus dá ao seu povo poder, dá ao seu povo capacidade para querer desenvolver a salvação, mas não basta só querer. Tem que conseguir realizar. E aí, tanto o querer quanto o realizar procedem de Deus. Por quê? Porque essa é a sua vontade, é a vontade que ele decretou para o seu povo eleito. Mais um, Efésios, capítulo 1. Vamos ler aqui, a partir do verso 11. Vou ler aqui no... Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Novamente, percebam que Paulo ele destaca a vontade de Deus. É o conselho da vontade de Deus quem dita todas as coisas. Uma vez que Deus possui a sua vontade, ele dá o seu decreto. Ele ordena que a sua vontade aconteça.
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O selo do Espírito Santo na vida do eleito, do discípulo de Jesus, é o que de fato vai confirmar, que vai de fato mostrar que ele é discípulo de Jesus e que ele vai perseverar até o fim. É esse selo, né? E algo que é selado é algo que é guardado, é algo que é confirmado. E esse selo, ele representa o penhor, a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade. O que é a herança? A herança é algo a ser recebido. Quando alguém possui uma herança, ele já sabe dessa realidade, mas ele de fato ainda não possui aquilo que cabe a ele. Mas ele sabe que há uma herança. E no nosso caso, hoje, nós vivemos nessa perspectiva da herança da vida eterna com Jesus Cristo. E o que confirma isso para nós? É o selo do Espírito Santo. É receber, é sermos hoje a habitação do Espírito Santo. Quem de fato possui esse selo, quem de fato possui em si o Espírito da glória e de Deus, possui o penhor, possui a garantia dessa herança, até ao resgate da propriedade em louvor da glória de Deus. Já lemos. Aqui vamos passar. E por último, vamos ler aqui 2 Pedro, para nós fecharmos aqui por causa do horário. 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebam que a orientação aqui do apóstolo Pedro é que cada um procure confirmar a eleição, a vocação. O que Pedro diz? Olha, se você se diz realmente discípulo de Jesus, se você se diz realmente eleito, chamado, você precisa confirmar isso. Você precisa mostrar isso em vida. Você precisa ter obras que confirmem a sua fé, né? Que é o que Tiago também nos ensina lá no capítulo 2 da sua carta. E ele disse que quem procede assim, quem de fato confirma a vocação e a eleição, ele não tropeça em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vocês conseguem perceber que há uma relação muito estreita entre o 11 e o 10? Para que o 11 aconteça, é necessário que o 10 se manifeste. Pois, porque é desta maneira, que maneira? Quando eu confirmo por meio da minha vida, por meio das minhas obras, a minha eleição, a minha vocação, eu estou garantindo que a minha entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está realmente confirmada. Então é importante que nós entendamos, né, essa relação. Irmãos, importantíssimo isso aqui. Quando a doutrina nos ensina, né, a perseverança dos santos, isso não significa que não existirão momentos
de lutas, de adversidades, de dúvidas, de trevas espirituais, de incredulidade da nossa parte, nas promessas de Deus. Tudo isso vai continuar acontecendo, porque a nossa fé, ela não é uma fé perfeita, ela é uma fé vacilante. Mas, mesmo diante de tudo isso, nós perseveraremos até o fim. E isso não pela própria força, não pela própria capacidade, mas pelo poder do Espírito do Senhor. E aí, para fechar, vamos ler Romanos 15, voltar, Romanos 15, 13. Vou ler aqui rapidinho para a gente poder encerrar. Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Percebam que é Deus quem concede esse poder, essa capacitação para que nós abundemos em esperança pela virtude do Espírito Santo. E segundo aos Coríntios, capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao 5. Segundo aos Coríntios 5, 1 ao 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, não casa, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Mais uma vez, percebam a ideia do penhor, da garantia do Espírito Santo na vida do salvo. Coloquei aqui, né? Então, quando nós falamos sobre a necessidade de perseverança, isso não significa perfeição. Enquanto vivermos neste mundo, seremos imperfeitos, iremos errar, iremos pecar. Pertencer a Cristo é uma realidade espiritual já consumada do início ao fim. Ela é produzida por Deus e ela é garantida por Ele mesmo. O povo de Deus, ele não é marcado por aquilo que fazem, mas por aquilo que são. E é muito importante nós entendermos isso. A ideia não é fazer para se tornar. A ideia é ser para fazer. Por isso é importante nós entendermos a questão da perspectiva. Se nós entendemos, né, como afirmamos que somos salvos, somos discípulos de Jesus, somos nova criatura, nós devemos expressar essa realidade em vida. E é essa caminhada que vai ter tropeços, que vai ter quedas, mas que o Senhor, por sua graça, nos erguerá, é que vai confirmar que nós, de fato, estamos perseverando. Eles são nascidos de novo, são nova criação. Não entram e saem desta novidade, pois ela é obra de Deus, né? Então, o que isso quer dizer? Não existe perder a salvação. Aquele que é salvo, verdadeiramente salvo, que demonstra isso em vida, ele possui a salvação. O que pode acontecer? A pessoa pode se desviar, ela pode se desviar. Mas Deus, por sua graça, resgatará o desviado, trará ele do caminho tortuoso para o caminho reto e confirmará a eleição na vida dele. A obra da salvação,
é um dom que é irrevogável. Mas o seu fruto em fé e obediência é um combate até o fim de nossos dias neste mundo. E, pela perseverança, podemos crer e afirmar que o combate será realizado e não será perdido, né? Então, como eu disse, haverá momentos de lutas, adversidades, trevas espirituais, incertezas, desvios, quedas, mas aqueles que de fato pertencem ao Senhor, eles serão resgatados e perseverarão até o fim. Beleza, né? Então, o ponto que nós estamos refutando com essa doutrina é do decair da graça, né? Que os arminianos afirmam que é possível que o homem que foi salvo perder a salvação, caso não perseverem até o fim. Porém, essa afirmação não é bíblica, é uma afirmação incorreta. E a resposta, ela foi dada ao longo aqui da minha exposição, mas no cânone de Dort tem um parágrafo específico que diz, capítulo 5, parágrafo 8. Assim, não é por seus próprios méritos ou força, mas pela imerecida misericórdia de Deus que eles não caiam totalmente da fé e da graça, e nem permaneçam caídos ou se percam definitivamente, né? Prestem atenção, permanecer caído e se perder definitivamente. Essas coisas não acontecem com o verdadeiramente eleito. Quanto a eles, isto facilmente poderia acontecer e aconteceria sem dúvida, porque se a salvação dependesse de nós, nós certamente a perderíamos. Por quê? Pela nossa natureza pecaminosa e falha. É impossível para nós permanecer impecáveis, pois o decreto não pode ser mudado, sua promessa não pode ser quebrada, seu chamado em acordo com seu propósito não pode ser revogado. Nem o mérito, a intercessão e a preservação de Cristo podem ser invalidados, e a selagem do Espírito Santo tampouco pode ser frustrada ou destruída. Então, essa daqui é a afirmação acerca da perseverança dos santos, da preservação eterna, né? Isso que o cânone de Dort traz para nós é um resumo daquilo que nós vimos aqui da exposição. E aí estamos abertos ao período de dúvidas e de perguntas. Meu irmão Bernard, eu achei. Aí eu faço dou uma força, né, na questão de que as pessoas têm que caminhar dia após dia nos estudos. Que hoje, o que o Bernard falou, explicou muitas coisas que ficaram um pouco escuras nos outros pontos. Eu achei muito interessante na questão de desenvolver a salvação. Eu acho que o Bernard foi muito feliz quando ele falou: isso é responsabilidade nossa. Ou seja, em nenhum momento o Bernard e o pastor Rony, eles estão dizendo que o homem se torna uma marionete na mão de Deus. O homem, ele tem uma responsabilidade com as suas escolhas, e eu acho que esse ponto de hoje ficou bem claro de que a pessoa que quer conhecer a Bíblia, ela tem que estar em todos os estudos, porque, né, é muito amplo todo o assunto para conseguir fechar em um dia só. Por exemplo, a palavra todos também, ele trouxe o texto de João, onde ela é muito bem empregada: todos que o Pai me deu, todos aqueles que o Pai me deu, a esse eu não perdi, exceto o filho da perdição, que é Judas. Então, não é uma pergunta, é mais ou menos, mais um ponto que eu deixo para os irmãos, de que se querem de fato conhecer e não ter dúvidas e ficar com o coração balançado, tem que vir todos os domingos e chegar na hora que começa até a hora que fecha. Hoje eu gostei muito hoje foi bastante
não sei se você notou isso, foi bastante explicativo quanto aos outros pontos. Benção. E aí? Então, graças a Deus, né? Entendemos então que todos compreenderam, já que não tem perguntas. Glória a Deus por isso. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento tão bendito. Pai amado, muito obrigado por este momento de leitura, de meditação, de estudo da Tua palavra. Essa mesma palavra ensina que por meio dela viveremos. É a Tua palavra quem nos vivifica. É a Tua palavra quem nos santifica. É a Tua palavra que nos faz perseverar dia após dia, mediante a obra do Teu Santo Espírito. Por isso, a minha oração é que o Espírito do Senhor aplique esses conceitos, esses ensinamentos às nossas almas. Nós necessitamos, nós carecemos, Deus, desesperadamente do ensino do Senhor, da instrução do Senhor, ó Deus, que por meio dela nós sejamos transformados dia após dia e vivamos para a glória do Teu santo nome. É o que eu oro e agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.